Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Vocês têm ideia o quanto que a pressão alta influencia a vida de centenas de pessoas no mundo, centenas de milhões de pessoas no mundo? A pressão alta e o diabetes são os maiores males que existem, levando em frente as doenças cardiovasculares e os acidentes vasculares que existem pelo mundo. A pressão alta, ela agride o endotélio e aumenta a formação de placa de ateroma. O endotélio vascular é a capa de dentro do vaso, é a parte de dentro do canudinho. A pressão alta, ela aumenta o atrito na hora que bifurca o vaso e aumenta o atrito no dia a dia lá dentro, favorecendo a inflamação endotelial e o depósito de partículas de gordura de LDL lá dentro. Não são todos LDLs, eles têm mais de 11 tipos de LDL, que é o colesterol que chamam de ruim, e somente 3 fazem mal. E no Brasil não tem um exame ainda, até onde eu sei, para determinar e quantificar quais são esses 3 LDLs, tá bom? Mas enfim, de uma maneira geral, é um mal que assola grande parte da população brasileira. Então, se esse assunto é importante para você, compartilha, se inscreve aqui no canal, que todo dia eu trago notícia de saúde para vocês. Agora há pouco eu estava falando lá com o pessoal do Japão, no Portal Me, e falando sobre água para eles dentro da realidade do povo japonês, que é completamente diferente da nossa, tá? Então, como é que funciona isso quando a gente pensa em relação à hipertensão? Hipertensão arterial é um problema tão visado em nosso país que no SUS existe um programa chamado Hiperdia. E a base do Hiperdia é uma educação continuada do paciente, fazendo uma verificação mensal dele, que ele participa de reuniões na comunidade com o médico, com os agentes comunitários e a enfermeira responsável pela gestão da unidade básica de saúde, juntamente ao médico, com a equipe da UBS. E essa equipe da unidade de saúde, ela vai fazer o quê? Uma educação tirando dúvidas para mudar o contexto de vida das pessoas. Oh, doutor, você participou desses treinos? Sim, participei. Na minha faculdade, desde o primeiro período, a gente estava dentro da unidade básica de saúde. Por isso que eu amo tanto falar e ensinar sobre saúde, porque a gente cansou de fazer isso lá dentro, com comunidades carentes. E é por isso que eu vejo como fazer as pessoas entenderem o que eu digo de uma forma simples e fácil. Então entendam que quanto mais idoso a gente fica, menos complacência tem o vaso. O que é complacência? Quando nós assopramos um balão, esse balão distende, não distende? Isso é uma complacência. Ele se distende e depois consegue voltar ao formato dele. Quando o vaso é novo, ele consegue fazer isso. Bluf, e volta. 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 A cada batida do coração, suas artérias dilatam e voltam. Dilatam e voltam. Dilatam e voltam. Quando você começa a envelhecer, ela não distende tanto e ela diminui essa distensibilidade dela, aumentando sua predisposição a alterações pressóricas. Por isso que algumas pessoas têm um chamado reflexo vasovagal, que às vezes ao fazer a barba desmaia. Porque aqui nós temos baroreceptores, que são receptores de pressão na carótida, que quando nós, ao passarmos a gilete, se a pessoa tiver muita rigidez ou uma obstrução, ela pode desmaiar simplesmente botando a mão aqui. Porque abaixa muito a pressão, reduzindo o reflexo cardíaco. Tá? Então, entendam que, com o passar dos anos, a distensibilidade do vaso muda, principalmente se ele estiver inflamado. Segundo motivo, se faltar magnésio. Terceiro motivo, se você mantiver uma via metabólica inflamatória baseada no cortisol, baseada no estresse. Mas, doutor, o estresse não tem como a gente reduzir no dia de hoje? Tem sim. E você precisa de colocar, ou pelo menos deveria colocar no seu dia a dia, um olhar diferente sobre o estresse. Um olhar mais amplo, tá? O estresse, ele envolve desde o estresse metabólico até o estresse mental, psicológico. E ambos geram impacto sobre sua vida. Ambos, tanto o metabólico quanto o psicológico. E o significado que você dá ao estresse, simples e puramente, gera resposta no seu dia a dia sobre o seu corpo. A forma como vocês encaram o problema que você está vivendo hoje
muda sua secreção hormonal, muda tudo que seu corpo está vivendo no dia a dia. Então entenda que o simples fato de você encarar o estresse como inimigo o torna inimigo e um fator de risco cardíaco. O simples fato de você encarar o estresse como um benefício o torna um fator de proteção cardíaca. Então entendam que quando nós analisamos isso, a gente precisa de olhar de uma forma mais ampla e sempre puxando a responsabilidade para nós. Se você tem uma pressão alta por conta da obesidade, que é um dos maiores casos, secundária à obesidade, eu estou falando principalmente aqui de hipertensão arterial secundária, tá? Não é da hipertensão arterial primária, que é diferente. A secundária, ela tem um efeito de causa, um efeito basal. Ela normalmente é secundária à obesidade, secundária ao sedentarismo, secundária a processos inflamatórios basais, ao envelhecimento e outras causas, tá? Mas atividade física é primordial e o acompanhamento com o educador físico, acompanhamento com o colega cardiologista antes de entrar na atividade física. Terceiro ponto, reduzir e mudar seus hábitos. Ler o VSG, mudar de hábito, mudar de vida, mudar no seu dia a dia, mudar a alimentação da sua casa, mudar a forma como você encara. Se você bebe refrigerante, se você leva tranqueira para dentro da sua casa, porque você acha que merece. O preço disso é caro e ele existe e é cobrado todos os dias da gente. Todos os dias da nossa vida. Se você olhar todos os santos, todas as pessoas que têm longevidade, monges, independente de quem seja, agora o pessoal do islamismo está fazendo Ramadã. Então, se você olhar pelo mundo inteiro, tem pessoas que praticam o jejum. O jejum feito de forma correta auxilia na purificação do organismo e na melhora do seu corpo. Então, isso é uma das coisas também que eu citei em um dos capítulos do VSG. Como utilizar o jejum para a sua saúde, quebrar aquela história que saco vazio não para em pé. Tá? Isso é um conto da carochinha. E aí a gente precisa de trabalhar sobre fatos. A gente está ignorando uma arma poderosa de conexão com o divino e de conexão com nós mesmos. O jejum é uma possibilidade de crescimento interna e externa. Tá? Então, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, pode ler meu livro. Entendam que, sobre essa ótica, o olhar sobre o ser humano deve ser amplo. Porque nós não somos restritos a saber basicamente e operar de uma forma simples. Temos variáveis emocionais, variáveis do trabalho, várias variáveis que influenciam o nosso dia a dia. Mas, se você reparar, todas as variáveis nós criamos. Então, todas as variáveis que nós criamos podem ser trabalhadas por nós. Se elas fossem criadas pelos outros, nós não teríamos poder algum sobre elas. Mas como todas as variáveis de nossa vida são criadas por nós, nós temos poder sobre elas. Então, se você quer mudar o seu tratamento, o seu dia a dia, primeira coisa, para de fugir de médico. Segunda coisa, o principal do tratamento da hipertensão não é o remédio, é o hábito de vida. E a maioria não segue e acha que o remédio vai resolver tudo. E o remédio não vai resolver tudo. O remédio, ele remedia, ele não cura. A cura de uma hipertensão secundária à obesidade é você emagrecer. A cura de outros problemas é você mudar o fator que gerou, se assim for possível ainda. Mas o médico que estiver te acompanhando vai dizer. E muitas vezes, aquela história, você tem que cortar o sal por conta da hipertensão arterial, não. Você tem que cortar o sódio. Hoje a ingesta de produtos industrializados aumentou em muito a ingesta de sódio, puramente falando. E muita balela se diz sobre sal. E o sal integral, ele é maravilhoso. Existe o cardiossal, que aumenta também o potássio, o magnésio dentro dele. Existem outros sais especificamente, mas de forma geral, o sal integral. O sal integral é mágico para a saúde do nosso corpo. Nós estamos depletados em diversos minerais que são essenciais à nossa saúde. O principal deles, magnésio, o outro, iodo. Ah, balela, doutor. Não, são dados da OMS. É só você sentar e pesquisar também. Estou com um livro aqui de um colega. O tema do livro é Iodo, Água e Sal. Essência da Saúde. É de um médico, amigo meu. Tá aqui. Então, assim, ele mandou o João, mandou para mim. São 2 doutores que fizeram, o João e o Moacir. E é lindo. Então, você vê que existe um movimento hoje de vários médicos trabalhando nessa linha de responsabilização do próprio paciente pelo que ele tem na vida dele. E é isso que a gente precisa trabalhar. O conjunto da medicina que já existe, alopática ou não, juntamente à responsabilização individual sobre
tudo o que acontece na sua vida. Nós, médicos, não poderemos resolver sua vida. Nós somos meros coadjuvantes nela. O responsável por tudo é você. Você tem que puxar a responsabilidade para você e falar: eu gerei isso para mim. Eu vou resolver. Como? Vou ter que fazer isso, aquilo? Beleza. E ao invés de você enxergar isso como um problema, enxergue isso como uma possibilidade de crescimento. E aí sua vida vai verdadeiramente se transformar. Perfeito? Espero que o recado tenha sido dado. Espero que você tenha tirado proveito. E se você sentiu alguma coisa diferente, quer algum tema diferente, ou conhece alguém que tem hipertensão, compartilhe esse vídeo na timeline dele, manda ele ver, ou dela. Se é a sua mãe, se é seu pai, se é o tio, o vizinho, independente de quem seja. O importante é se responsabilizar e parar de delegar a sua saúde para terceiros. Nós, médicos, poderemos ajudar vocês dentro desse processo, mas jamais carregar você no colo. Porque isso não faz o crescimento ocorrer. O crescimento ocorre quando você trilha o seu próprio caminho, quando você carrega a sua própria cruz. Você criou a sua própria cruz. É simples assim. Beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.